queridos alunos, sempre uma alegria encontrar vocês por aqui. Nessa videoaula de hoje nós vamos tratar do tema da demografia, aplicada aí um pouquinho à sociologia, já que demografia é um tema específico da área de geografia, né? Demografia, então, é essa área da ciência geográfica, como eu disse, que estuda exatamente a dinâmica populacional humana, né? O objetivo da demografia é englobar as dimensões, as estatísticas, numéricas, a estrutura, a distribuição, né, das diversas populações humanas e os impactos sociais, consequentemente, humanos, ligados à questão da dignidade, da renda, da cidadania, da melhora ou da piora na qualidade de vida, né? Então essas dimensões não são estáticas, elas vão se movimentando, alteram de país para país, de tempo em tempo, de acordo com a orientação governamental, um governo que aplica mais medidas ou políticas sociais, um governo que é muito mais privatista, né? E que, portanto, privatiza os serviços, que nega um pouquinho a participação estatal no fomento das políticas públicas, na garantia, né, dos direitos sociais. Então, inevitavelmente, nós vamos ter impactos nessa área ligada a essa mobilidade, né? Vamos aqui relembrar conceitos de mobilidade social, que é um conceito que nós já estudamos em sociologia mais algum tempo atrás. A mobilidade é exatamente essa movimentação das classes sociais ou dentro das camadas. Então, exemplo, se a mobilidade social for horizontal, quer dizer que a pessoa muda a atividade profissional, mas ela não mudou a classe social. Então, o garçom agora é porteiro, é jardineiro, ele mantém a mesma classe social na mobilidade horizontal. Enquanto que a mobilidade vertical, o indivíduo pode subir classe ou descer a classe social, e nesse caso variaria entre mobilidade vertical ascendente ou mobilidade vertical descendente, quando ele desce de causa. Então, nesse caso, ele mudaria a classe social dele. Exemplo, um indivíduo que é da classe média baixa, trabalhador comum, braçal, assalariado, de repente ele ganha na Mega Sena, vai ganhar aí uma bolada de 300 milhões de reais. Opa, ele vai sair da classe C ou da classe D e vai lá para o topo, para a classe A. Essa é uma mobilidade vertical ascendente. Ou o indivíduo que fez investimentos errados ou que não contou muito com a sorte ou com o mercado e acabou perdendo investimentos, quebrou, né, teve um grande prejuízo econômico, ele estava lá na classe A e ele desce para a classe C, né? É uma mobilidade vertical descendente, porque desceu a classe, tá? Então o gráfico aqui do lado, olha, vai falar sobre a evolução da população mundial, principalmente. É importante vocês notarem aqui comigo o quanto que após a Revolução Industrial há uma crescente, há um crescimento rápido, né, na população mundial. Os eventos, então, vinculados a essa Revolução Industrial, tais como o conhecimento científico, o domínio das tecnologias, domínios da tecnologia para a ciência, domínio para a tecnologia para o plantio, agricultura, irrigação, né? A tecnologia para tratar o solo, a tecnologia industrial para a fábrica, usada em modelos, né, em sistemas produtivos como Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, tudo isso vai necessariamente impactar o crescimento populacional, porque também vai atrair muito mais a população, sobretudo para determinados fenômenos de desenvolvimento, buscando vida melhor, vendo o êxodo rural, vindo para a busca, né, intensa para a cidade, e com isso, necessariamente, vai haver ali um crescimento populacional. Então, também é importante, que fazem parte dentro dessas preocupações que nós estamos aqui falando sobre ela, a função acelerada da urbanização, né, que é exatamente a vinda para o meio urbano, e essa vinda para o meio urbano se deve a alguns fatores, dois principais: a mecanização do campo, então acaba com os empregos, né, braçais no campo. Muita gente vem para a cidade em busca de arrumar emprego, de melhorar a sua condição de vida. E um outro fator importante, impactante, é a busca por educação, a busca por melhor saúde. Aqueles pais, a trajetória de pais ou avós que tiveram a vida toda na zona rural,
não querem o mesmo trajeto, não querem o mesmo fim para seus filhos, seus netos, então migram para a cidade na tentativa de buscar estudo, recurso, universidade, melhores empregos, uma melhor condição de vida, mais perto da saúde, mais perto do tratamento, né? E também em busca das novidades, de uma vida muito mais agitada, né? Que as cidades naturalmente promovem. Então, em razão principalmente desses dois grandes acontecimentos, nós vamos ter a urbanização acontecendo, e nós já vimos em outras videoaulas que a urbanização acelerada e não tanto quanto planejada vai também gerar impactos ambientais, vai gerar impacto na violência, impacto na área social, no que pese, né, ao acesso à cidadania, à dignidade. Então nós vamos ter mais problema com a infraestrutura, mais problema com o transporte, mais problemas com a saúde das pessoas, mais problemas em gerar emprego, moradia, e isso vai impactar naturalmente a vida dos grandes centros urbanos, principalmente quando essa urbanização vem somado ao processo da macrocefalia urbana, que é o crescimento exagerado de uma única cidade, de um polo central, enquanto que as outras ao entorno vão ficando murchinhas, vão acabando o seu desenvolvimento exatamente porque a do grande centro suga toda a infraestrutura, suga empresas, suga universidades, hospitais, atacadistas, suga tudo para a cidade polo do centro, enquanto que as cidades ao entorno daquela daquela macro cidade acaba ficando exaurida e, consequentemente, isso também vai gerar prejuízo para essas áreas, porque muita gente vai ter que buscar os centros urbanos mais desenvolvidos para buscar emprego, para a universidade, para estudar, para ter uma qualidade de vida que possa também ter acesso a salários melhores. Então, as pequenas cidades acabam não crescendo, vão ficando atrofiadas diante da grandiosidade daquelas cidades macro que acaba crescendo muito mais do que as outras ao seu entorno, né? Então, até o início da era cristã, a população mundial pontuou aí 250 milhões de pessoas, de habitantes, mas a partir da Revolução Industrial, como nós vimos no gráfico ali atrás, né, o comportamento de crescimento ele vai acelerar. Então nós temos aí uma média, nós não vamos ler linha por linha, tá, gente? Mas tá aí, ó, 1 a 2 bilhões de pessoas entre 1804 e 1927, 123 anos se passaram. Depois de 2 a 3 bilhões entre 1927 e 1960, 33 anos. Depois você vê que vai diminuindo esse processo, mas é importante, né, você observar que há um crescimento. Depois a gente vai tendo um impacto ali de vamos dizer assim, uma carreira inversa, né? Dá um pause no vídeo para você anotar esses valores e sigamos em frente, porque senão a videoaula fica muito grande. A teoria malthusiana é uma das primeiras a explicar a questão da população. O Thomas Malthus, né, um economista, ele vai criar então essa lei demográfica, que pode ser resumida na famosa frase dele, né? Enquanto os meios de subsistência crescem numa proporção aritmética, a população multiplica-se numa progressão geométrica. Então, segundo a visão então do Malthus, do Thomas Malthus, ao final de um período apenas de 2 séculos, né, o crescimento da população seria 28 vezes maior do que o crescimento da produção de alimentos. Dessa forma, então, segundo essa mesma teoria, a partir de determinado momento, que não existiria um alimento para todos esses habitantes da Terra, produzindo-se, portanto, uma situação catastrófica, né, em que os habitantes, a humanidade acabaria por morrer em razão de não ter acesso a alimento, de inanição, de fome, né? Malthus chegou a propor uma solução para esse quadro, né, através do problema aí, para o problema da defasagem da população e de alimentos, que ele chamou de sujeição moral, né? Ou seja, gente, a população deveria adotar então uma postura de privação voluntária dos desejos sexuais. Quer dizer, na visão dele, se deveria evitar ter filho, privar o desejo sexual, evitar a relação sexual, para que não fossem procriando e, consequentemente, gerasse fome, porque, segundo essa visão, faltaria alimento no mundo, e aí nós íamos ter muita gente nascendo e não tinha alimento para todo mundo, e, inevitavelmente, isso ia gerar impacto, né, ia gerar um impacto negativo, porque muita gente ia morrer por inanição. Então, ele aconselha a não ter desejo sexual, a frear os instintos sexuais, né, com o objetivo, então, de reduzir a natalidade, a taxa de nascimento.
equilibrando o crescimento demográfico com a possibilidade de expansão da produção de alimentos. Naquela época, né, em que o Malthus propôs essa teoria, a obra fez muito sucesso, foi bem vendida, mas hoje, né, essa teoria dele foi bastante rechaçada, né, considerada totalmente ultrapassada pela grande maioria dos estudiosos nesse assunto de demografia. Para os críticos, então, dessa teoria de Malthus, não se elimina a falta de alimento, diminuindo o número de crianças que nasce, né, mas redistribuindo a riqueza que é produzida nesse mundo. E esse é um tema que está sendo recorrente em várias épocas no Brasil, principalmente. Nós vimos nessa semana passada, né, a Argentina aprovar lá um imposto sobre as grandes fortunas. Aqui no Brasil corre, né, dos candidatos de esquerda, como por exemplo Guilherme Boulos, exatamente porque dentro da plataforma de programa do PSOL, que é o partido dele, Partido Solidariedade, há a visão de taxar as grandes fortunas. E aí os grandes veículos de comunicação, a imprensa, juntamente com a elite brasileira, vai logo criar mecanismos para demonizar, né, o candidato de esquerda ou que propõe reequilibrar ou redistribuir renda, exatamente porque vai mexer no privilégio dessa elite que há séculos vem se locupletando com essa vantagem aqui no Brasil, o que é, segundo a minha opinião e de alguns especialistas no assunto, uma injustiça muito grande. Então tá aí, ao invés de evitar que as pessoas tenham filho propriamente, o que até poderia ser educacional, evitar, fazer um planejamento, sim e tal, sem problema. O problema não é esse, o problema é o viés escolhido pelo Malthus de dizer que você tem que frear o instinto sexual, ao invés de propor que você tenha que redistribuir renda, ao invés de você tenha que propor a defasagem aí no que diz respeito a uma série de direitos e de acesso a eles. Então, redistribuindo a riqueza, nós vamos resolver o problema da fome no mundo como um todo, assim como, né, governos aqui mesmo do Brasil, os dois governos do Lula e depois o governo da Dilma, acabaram, né, com a fome no Brasil e ela voltou novamente. Nós temos cerca de 45 milhões passando fome novamente por conta dessa política funesta, né, que nós encontramos depois dessa nova era Temer para cá. Não que eu esteja endeusando tudo que o governo, né, do Lula, não é essa a questão, aqui não é uma questão política, né, é uma questão pedagógica da área de sociologia. É importante dizer que nesses governos houve sim investimentos sociais, investimentos importantes que mudaram de fato a realidade no Brasil, sobretudo a realidade profissional, a realidade de consumo, a realidade de acesso à renda, a realidade de profissionalização, de cursos superiores, de diminuição da desigualdade. Isso é fato. Isso não é porque é de esquerda ou de direita, isso é fato. Está provado, o mundo inteiro tem esses números, é por isso que os governos foram tão elogiados pela ONU, ou por qualquer mecanismo que aplaude política progressista, que cuida de minorias, que cuida da fome, que cuida de crianças, que cuida de mulher, que cuida, né, de pessoas pretas, etc. Então, esse é o viés. O outro viés, diferente disso, né, é exatamente a ideia de que muita gente que se beneficiou ao longo de séculos com essa grande locupletação da riqueza, não quer abrir mão dos seus princípios, das suas vaidades e dos seus privilégios. E é por isso que a distribuição de riqueza no Brasil é sempre uma ilusão que a gente nunca vê chegar, né? Porque não permitem e contam sempre com a conivência da imprensa, da grande mídia, de muitas fake news, que vai logo, né, disfarçar ali, esfumaçar a consciência crítica das pessoas para que não gostem de políticas progressistas, né? Isso é natural. A segunda teoria é a teoria neo-malthusiana, é uma nova teoria malthusiana, e vai dizer que começa então a se desenvolver nas primeiras décadas do século XX, baseada no pensamento ainda de Malthus, mas a razão pela qual passou a ser denominada neo-malthusiana foi um aprimoramento da primeira teoria de Thomas Malthus, né? O neomalthusianismo somente se firmou mesmo entre os estudiosos da demografia a partir da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, em função dessa explosão demográfica ocorrida nos países subdesenvolvidos. Então esse fenômeno, né, foi provocado pela disseminação nos países subdesenvolvidos das melhorias ligadas ao desenvolvimento da medicina, a diminuição da mortalidade infantil, a natalidade, né, de modo que essa natalidade declinasse,
O neomatusianismo, eles analisam então essa aceleração da população segundo essa ótica bastante alarmista e catastrófica, né? Argumentando que esse crescimento, se esse crescimento populacional não for impedido, os recursos naturais da Terra se esgotarão em pouco tempo. Para conter o avanço populacional, esses teóricos utilizaram várias propostas, mas principalmente a adoção de políticas visando o controle da natalidade, que se popularizaram, né, com a denominação do planejamento familiar. Então essa é menos ostensiva. O planejamento familiar de fato é uma realidade importante, há sim que se pensar e fazê-lo, mas é uma remodelação um pouco mais amena, né, do radicalismo proposto inicialmente pelo Thomas Malthus, né? E aí a terceira teoria reformista. As ideias básicas dessa teoria reformista são contrárias à do Malthus. Sua principal afirmação nega, né, o princípio malthusiano, segundo a qual essa superpopulação é a causa da pobreza, né? Para os reformistas, os defensores dessa teoria, gente, é a pobreza que gera a superpopulação. É óbvio, né, gente? Tá mais do que na cara, né? De acordo, então, com essa teoria reformista, se não houvesse pobreza, as pessoas teriam acesso à educação, à alimentação, à formação adequada, né? Ao planejamento familiar, saúde, higiene, os métodos contraceptivos, né? O que naturalmente regularia o número de crianças que nascessem, né? Como falta essas condições, como falta educação, como há uma falta de prioridade no cuidado, no preparo e na educação e no próprio planejamento familiar. É natural que potencializando fome e miséria, você vai potencializar filhos, né, gente? Porque algo é da natureza do ser humano, a procriação é da natureza dos seres vivos, né? É natural que procriem. Se não ensinarem como evitar os filhos, é lógico que nós vamos ter mais gente nascendo, exatamente porque não tem os métodos contraceptivos, porque não tiveram os cuidados, porque não foram educados para isso. E a gente vê muita gente condenando a pobreza, condenando a classe baixa, que tem um monte de filho, como se eles fossem os irresponsáveis, não fizesse outra coisa a não ser filho, né? E esquecem de dizer que essas pessoas não passaram por educação. Negaram a elas princípios básicos educacionais, formação mínima, inclusive para a questão da gestão familiar, do planejamento familiar, de como usar o método contraceptivo e da necessidade de não se ter muitos filhos exatamente pela dificuldade de criá-los, né? E isso é uma realidade que de fato há algum tempo vem sendo combatida, vem sendo demonstrada pela área da sociologia, por assistentes sociais, vem mostrando a negligência por parte do poder público, que não atua diretamente nesse planejamento, nessa formação, nessa educação, e depois ficam aí tacando pedras, né, nas pessoas simples e nas pessoas de baixa renda, como se elas fossem umas irresponsáveis que não fizessem outra coisa a não ser filho. Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso, para não gerar intolerâncias a mais. Nós já vivemos em meio a tanta intolerância e nós precisamos diminuir um pouco o grau dessa intolerância, exatamente porque ela já está fazendo muito mal. Ela já está sufocando a dignidade, ela está sufocando a relação, ela está tornando as nossas relações cada vez mais truncadas, violentas, né? E isso não é saudável de maneira nenhuma, e nós não vamos construir um país melhor, uma cidade melhor, renovações importantes que a política deve fazer por cada um de nós, enquanto a gente estiver nessa visão totalmente intolerante que a gente tem vivido, sobretudo nesses últimos 5 anos, né? Então os reformistas defendem que os governos deveriam implantar a política de reformas sociais, que são as políticas progressistas, as mesmas que eu falo em quase todas as minhas aulas, que demanda esse tema, né? E no entanto eu também vou falar, e não vou me furtar de falar mais uma vez, que todas as vezes que se fala em reformas sociais, todas as vezes que defende o combate da fome, todas as vezes que se fala em redistribuição de riqueza, né, em cuidar para que a gente tenha um nivelamento de renda no Brasil, vão falar que isso é coisa de petista, de comunista, de socialista. E esse é o argumento para ninguém escutar, para ninguém ter acesso a essas informações, para continuar tudo como está, para continuar o privilégio da elite, ganhando e usando da mídia para disseminar um monte de notícias que não são verdadeiras, quando não através de fake news. E exatamente essa bola de neve vai cada vez mais aumentando. Ela vai aumentando,
porque é carente, é urgente de se fazer as reformas sociais como meio de controle populacional, de equilíbrio da renda, de garantia de dignidade, para fazer com que a gente viva um país melhor, né? Para que a gente possa também aplaudir o Brasil como aplaude Finlândia, como aplaude Noruega, Dinamarca, Suíça, porque lá isso já foi feito, e com reformas sociais progressistas, que aqui para nós seriam de esquerda, viu? Então é importante a gente observar. Então, o problema da sobrevivência humana, a distribuição de renda, olha, visando acesso à maioria das pessoas às riquezas produzidas, porque não é isso que acontece no Brasil, né? Só assim, então, o problema da pobreza se resolveria, e resolvendo o problema da pobreza, naturalmente nós também iríamos resolver outros problemas subsequentes advindos do problema da pobreza, né? O desequilíbrio entre um e outro é exatamente por conta dos impactos da pobreza. Os conceitos, então, populacionais, para a gente ir caminhando para o final da aula. A população absoluta é o número total de habitantes de uma área, né? Pela análise do volume de habitantes e a comparação com outras áreas, tem, então, a noção de lugar mais populoso ou não. É por esse conceito que a gente tem a ideia, né? O número de que a China, por exemplo, é o país mais populoso do mundo, depois é a Índia, né? A população relativa é a densidade demográfica, né, a relação entre o total de habitantes de uma determinada região e a área abrangida por ela. Então, a área abrangida por essa determinada região. Aí nós vamos ter, por exemplo, aqui no Brasil, olha, população absoluta, 190.732.694. São dados de 2010, hoje a gente já está mais do que isso, né, gente? A área por quilômetros, né, 8.547.404 quilômetros quadrados, que dá 22,3 habitantes por quilômetro quadrado. Então essa é a população relativa, é calculada através desses números apresentados em habitantes por quilômetro quadrado, tá? Essa maneira de aferir é uma maneira importante, bem usada, sempre nós temos essa citação em jornais, em revistas, em números, em IBGE, nos atlas geográficos, né? Mas é muito mais da área da geografia. O que importa para nós no campo da sociologia é usar desses números para efetivamente promover políticas públicas que garantam uma melhoria da condição de vida. Então, investimento em educação, investimento em saúde, em moradia, em transporte, em primeiro emprego, em qualificação, em reduzir as desigualdades, em tirar, sobretudo, as pessoas pretas da condição de miséria e de fome, em reduzir o número de violência praticado contra mulheres, contra, sobretudo, jovens, né, negros no Brasil. Todos esses impactos, gente, estão estampados no Atlas da Violência de novembro de 2019. Agora vai sair um outro Atlas. A gente tem que observar esses números para perceber onde que a sociologia quer apontar os rumos para a gente sair dessa circunstância. Nós estamos vivendo num país muito mais violento, também devido à própria campanha do presidente atual eleito, que usou desse discurso de ódio e ainda tem usado. Né, discurso de pessoas que têm sempre resolvido todos os problemas com a arma na mão. Educação armando, tudo que é saúde botando ar. Quer dizer, se a gente pusesse, segundo o viés estrábico desse pessoal, colocar arma de fogo na mão de todo mundo, resolveria tudo. O emprego, a violência, a comida, o prato de fome, o emprego, tudo. Resolveria tudo botando a arma na mão das pessoas. Um viés totalmente estrábico, de quem não demonstra conhecimento de cadeira a respeito desse tema, de quem precisa se debruçar em cima de dados, de números e de profissionais que estudaram o assunto para poder entender, para parar de ficar vendendo gato por lebre, como a gente vê fazer, e as pessoas escolhendo políticos com esse viés também violento, como se tudo passasse necessariamente por matar os outros, por violência, por pancada, por isso, por aquilo. Isso já deu, né, gente? É preciso resolver os problemas cientificamente através daquilo que a sociologia está apontando, ela está direcionando esses números. É isso que se espera do estudo das populações, dos números, da questão da desigualdade, do acesso à renda, da densidade demográfica, para que a gente encontre saídas, para que a gente encontre na própria sociologia, no estudo dos dados, as respostas para a gente melhorar, para a gente avançar, e não para retroceder ainda mais como nós retrocedemos nesses últimos anos. Então, tá aqui mais um, né? Dá o pause aí depois para você ler número por número, mas é importante a gente ver que aqui menciona o crescimento vegetativo, né, em porcentagem. Então você vai ver que há taxas, né,
em épocas, sobretudo aquela de êxodo, aquela da industrialização, aquela da mecanização, que vai haver ali uma alteração no crescimento vegetativo em porcentagem dentro do período. Então, o crescimento natural ou vegetativo de uma população consiste num índice assim obtido. A taxa de natalidade, que é a de nascimento, a taxa de mortalidade, que é a de morte, é igual ao crescimento vegetativo. O saldo migratório, né, das migrações, quem vem para cá, vem para lá, né, os imigrantes que entram, e os emigrantes são aqueles que caminham dentro do próprio país, do Nordeste para o Norte, do Norte para o Sudeste, etc. E tal. Então é assim que se afere a taxa, né, de crescimento natural ou vegetativo, que também, vez ou outra, a gente tem essas questões nas provas do Enem. A tabela, então, né, pela tabela do crescimento da população brasileira, observa-se, então, que entre 1940 e 1980, o Brasil teve um grande crescimento vegetativo, exatamente quando se mecanizou, industrializou, abriu estradas, né? O êxodo rural aconteceu intensamente, então está explicado, está demonstrado, né? O crescimento rápido, né, populacional em pouco tempo, devido ao aumento do crescimento natural, né? Denomina então a explosão ou transição demográfica, né? A explosão demográfica brasileira, após a década de 1940, explica-se sobretudo pela redução da mortalidade infantil, morreram menos crianças, então as pessoas chegaram à condição de adulta, né? A medicina curativa, que tratou muita gente e trouxe profilaxias importantes para as doenças, né? As vacinações, né? Nós estamos aí vivendo um celeuma, né, com a vacina, mas a vacinação sempre foi a orientação da ciência. É ela que sempre garantiu saúde e vida, é por conta dela que se erradicou sarampo, varíola, uma série de doenças no Brasil. Então é lógico que a gente tem que vacinar, é lógico que a vacina, uma vez aprovada, ela vem sem fazer ou sem trazer impactos, né, para a população. Porque quando ela é disponibilizada, ela já passou por todas as fases de testes e já foi aprovada pela Anvisa. Nenhuma vacina vem para o mercado sem ser aprovada pela Anvisa, tá, gente? Lembre-se disso para ajudar a ser disseminador da ideia de que a vacina é a importante arma que a gente tem para combater esse novo coronavírus, que nós estamos em curvas ascendentes novamente, né, em total desespero, entrando aí já para a segunda onda, talvez até pior do que a primeira. Então a gente tem que cuidar disso e tem que ter discernimento crítico em relação à importância da vacina, né? Então entra nesse meio aí, que ajudou no crescimento vegetativo da população brasileira. Então o crescimento foi elevado, né? Porque essas taxas de natalidade continuaram altas, as taxas de natalidade começaram a declinar após 1980. Quais foram os fatores que ajudaram a essa taxa de natalidade descer? Tá aqui em azulzinho, ó. Entrada da mulher no mercado de trabalho, o custo da criação, né? Criar filho ficou caro demais, então as pessoas começaram a diminuir filho. A formação, né, mais elevada, as pessoas mais educadas, mais conscientes, mais educadas também para a questão do planejamento, do método contraceptivo, né? Casamentos tardios, mais velhos, as pessoas então evitavam ter filhos, né, depois de mais velhos, mais idosos, que poderia acarretar em disfunções, né, e tal, síndromes de casais que têm filho aí após os 40 anos e tal. Maior acesso à informação, que naturalmente vai ajudar na educação e no planejamento familiar. Atualmente, então, o crescimento vegetativo no Brasil é de 1,2% ao ano. É os dados de 2010, né? Nós estamos aguardando dados novos agora. O crescimento vegetativo do Brasil é menor, né, do que muitos outros países, né, subdesenvolvidos aí da África, da América Latina, da Ásia, exatamente por conta, né, de começar tardiamente a política educacional, pensar no ser humano, né, gente? Então, acompanhe comigo aí, olha, mas ainda é grande comparado com os países ricos da América do Norte, da Europa Ocidental e o Japão, por exemplo, né? Então, a distribuição espacial da população brasileira, no caso brasileiro, cabe salientar, então, que essa população, ela encontra-se irregularmente, né, distribuída pelas grandes regiões. Um maior continente, como é o nosso caso, né, que residem mais próximo ao litoral, centro-sul. No interior, por exemplo, da Amazônia, verifica-se vazios demográficos, né? No Rio de Janeiro, a densidade passa de 305 habitantes por quilômetro quadrado. E no Amazonas não atinge 1,5 habitantes por quilômetro quadrado. A gente vê exatamente que as pessoas buscam centros mais desenvolvidos, as áreas ali em que tem mais indústria, mais saúde, mais acesso ao emprego, condições, né, de menores riscos e tal.
Já nas regiões ali da Amazônia, do Amapá, do Pará, nós temos uma menor densidade, né? De 1,5%, por exemplo, na região do Amazonas. Né? Isso explica exatamente dessa maneira. Bom, chegamos ao final dessa aula. Eu agradeço você que ficou comigo até aqui. Faça os exercícios seguidos a essa aula. Dúvidas podem me contactar. Um beijo, até a próxima.